peço licença a todos. Mas um momento interessante em que cabe a nós refletirmos sobre todas as informações que até então comprávamos como verdadeiras. Vejam só. Comprávamos como verdadeiras porque talvez tínhamos poucos canais de comunicação e as verdades do momento ou de plantão era aquilo que nós levávamos para diante, para a nossa vida, e muitas vezes replicávamos em nossa sociedade até para os nossos filhos. Hoje estamos nos dando conta que vivemos em um mundo em que as narrativas, elas são apresentadas por todos nós. Algumas, em razão do poder econômico ou de canais mais adequados e acurados de informação, elas passam a reger de forma maior e compramos estas, então, como verdades. Vejam bem, narrativas. Narrativas essas que não demos bola até então, meus queridos amigos Genilson, Volmir Heck, Juca, lá de São Marcos, que não reclamávamos enquanto não batia na nossa porta. Não batia na nossa porta. A nossa verdade era aquilo que nos bastava. Até que em determinado momento, lá na nossa Ana, nossa Bento Gonçalves, tivemos o epicentro de um episódio que até hoje não compreendemos, porque pode ter acontecido tudo, menos aquilo que divulgaram. E este momento foi multiplicando em São Marcos, no interior de Caxias do Sul, em Farroupilha, em Nova Roma, e foi indo. Guaporé. E aí nós, orgulhosos da nossa história, difícil história, de 149 anos, em que os imigrantes vieram para a nossa região e anteriormente, há 150, vieram ao Brasil substituir a mão de obra escrava nos cafezais de São Paulo. Construímos o que temos hoje como esteio de desenvolvimento no Rio Grande e no Brasil. Nós orgulhosos do que sabemos que foi a verdade do que vivemos. As mãos calejadas, o rosto envelhecido pelo trabalho, pela labuta, no sol e na chuva. Construímos tudo, tratando todos com o maior carinho, zelo, atenção, respeito e ato humanitário do mundo. Nós que acolhemos os nossos agregados, nossos temporários na roça, na nossa casa, almoçando junto, jantando junto, trabalhando lado a lado, diferente daquela imagem do grande fazendeiro que veste terno branco, de chapéu panamá, com um puro cubano na mão, um charuto, e que demanda no chicote a ordem aos seus funcionários. O nosso fazendeiro explorador, fazendeiro de pequenas propriedades, labuta lado a lado com o seu colaborador, seu agregado, seu amigo temporário que teima, a partir dessa narrativa que criam, voltar anualmente, porque aqui sempre foi muito bem recebido. E aí, depois deste momento, ficamos estigmatizados como escravocratas, defensores da exploração de mão de obra, do trabalho alheio, daqueles que distante vêm para serem explorados em nossa região. Essa foi a narrativa que colaram em alguns pontos do nosso país, e até hoje a gente vem remando contra a maré, tentando apagar essa mentira que colaram a nós. Mas abriu a possibilidade de falarmos de forma aberta e sem falsa modéstia do que construímos aqui a fruto de muito suor. De apontarmos o dedo naqueles que querem a miséria do ser humano porque não aceitam a alteração dos contratos de trabalho de forma legal, por não compreender as peculiaridades da nossa cultura, da sazonalidade da nossa cultura agrícola, da necessidade num curtíssimo, absolutamente curto espaço de tempo, fazermos a colheita. Então nós precisamos ser compreendidos pela legislação de forma diferente. Ficaram reféns e cobramos publicamente a estes que nos acusavam que as ferramentas que criaram para o amarrar do cidadão por meio da assistência, ou melhor, do assistencialismo, estes
estão dificultando as coisas. Porque muitos não querem a formalização do contrato de trabalho para não perder os benefícios que os governos dão. Isto é, quem os mantém amarrados são eles mesmos. E não o trabalhador. Nos disseram que somos exploradores, aliciadores de trabalho degradante, quando na verdade um irmão deles assim o fez, não fomos nós. Nós contratamos na forma da lei. E se a lei está errada, se muda a lei, que é o que estamos propondo. Mas veja, faz todo esse enredo para falar do trabalho análogo à escravidão, que nunca aconteceu. Deixo muito claro, nunca aconteceu. E se nós olharmos os mapas públicos e os dados oficiais, veremos que o maior número dos casos, por eles mesmos divulgados, não estão aqui no sul do Brasil, não está na cultura da uva, não está no mundo do vinho. Está lá no centro e no nordeste do país, não aqui. Mas cabe a nós que vivemos tudo isso também reinterpretarmos as informações que eles nos passam. Será que não tem problema na lei? Será que o trabalho que eles consideram análogo à escravidão não é o que a lei conceitua como trabalho degradante? Será que a punibilidade ela não tem que ser diferente? E veja, de forma alguma eu estou atacando o ser humano, pelo contrário, estou buscando a preservação da dignidade do trabalho, que é o que nós sempre fizemos. Nós sempre fizemos. E nós sempre fizemos porque a gente dependeu sempre da coletividade, das mãos e dos esforços, porque a nossa cultura, mais uma vez eu digo, a nossa cultura agrícola, ela demanda de mão de obra. Diferente de videiras de outros cantos do mundo, ou outras regiões diferentes da nossa aqui no Rio Grande do Sul, nós não conseguimos fazer a mecanização da produção, não tem como. Não tem como, pelos desafios geográficos. Falava com a Márcia agora e vendo narrativas sobre a mata 100% nativa. Vamos olhar o que nós temos hoje, aqueles que têm a condição de sobrevoar a nossa região, e até um pouco mais do que isso. Nunca teve tanta mata nativa quanto agora. Lembro do meu falecido avô falando das serras agora, e todos tiveram, infelizmente, a condição de relembrar a Serra das Antas, foi machucada pelas cheias e as chuvas, inclusive nossa solidariedade em razão das vidas que partiram a partir do soterramento de suas casas na nossa região. Aquela serra que hoje é mato, há pouco tempo atrás, era considerada uma das maiores plantações de mamão do sul do Brasil. A gente nem lembra disso. Tinha trigo nas encostas dos morros, tinha moinhos lá nos rios, no fundo dos vales. Hoje é tudo mata. E a nossa cultura agrícola pressupõe a preservação da mata. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. O nosso pequeno agricultor, que alguns chamam de lavoureiro e confundem com grandes fazendeiros, quem dera o nosso agricultor ter condição de ter fazenda. Nós temos pequenas colônias e já fizemos o progresso a partir delas. Mas o nosso pequeno agricultor é o que mais preserva. A nossa cultura agrícola é a mais amiga do meio ambiente e querem culpar a nós por estarmos devastando e cerceando o futuro de uma condição de conhecimento e vida ambiental, o que não é verdade. Não é nada verdade. E essa narrativa não para em pé se a gente tiver, no mínimo, a condição de conviver. Veja o que eu estou passando agora, depois de tudo que aconteceu, buscando trabalhar com o evitar a preservação em eventos extremos, né? Vamos cuidar até com os termos, porque muita gente gosta de vender capa de jornal com isso e estigmatizar outros. Mas por causa das cheias, das inundações, apresentamos um projeto de lei que cria a política estadual de desassoreamento de rios, arroios, córregos, corpos hídricos, e torna o desassoreamento uma atividade de interesse social no estado do Rio Grande do Sul. Muitos que se consideram ambientalistas, mas entre parênteses, nunca foi o meio ambiente que os moveu. Muitos deles nos acusam de todas as informações
para que não aconteça. E eu afirmei já publicamente em programas que participo, que se não aceitarem trabalharmos desassoreamento dos corpos hídricos, estes têm que aceitar as cheias e as inundações. Porque podem mudar qualquer das coisas, mas as leis da física até hoje não foram revistas ou redesenhadas. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. Se nós não tirarmos a terra, a areia, o toco, as árvores, o lodo do leito dos rios, com a menor precipitação de chuva que vier, estes corpos hídricos vão transbordar e vão alagar a casa das pessoas e vão provocar essa hecatombe econômica que nós estamos vivendo. Ah, mas isso é bobagem, diz eles. Isso é bobagem, isso tem interesse por trás. Claro que tem interesse. Preservação da vida. Ou será que nós vamos ter que nos afastar dos rios? Ou nós vamos ter que conviver com essa ideia esdrúxula de mudar cidades do lugar? Como se fosse fácil, a não ser para aquele que vive de pantufa, no 15º andar do seu edifício de luxo, como se fosse fácil abandonar a propriedade rural da família, que passa de geração em geração, sair da sua residência, abandonar sua cidade, trocar sua vida agrícola, que é a sua vida, para morar num bairro popular e trabalhar, bater cartão numa indústria. Isso não é fácil. Largar aquilo que tu gosta, aquilo que é a tua vida, aquilo que tu sabe fazer, para fazer aquilo que tu não sabe. Deixa a indústria para o industrial, deixa a agricultura para o agricultor. Não vamos achar que a complexidade dos problemas que nos apresentam serão solucionadas com soluções simples, como ouvi de um dos membros de um governo aí. Não vamos achar isso. Vamos tentar contornar os problemas ambientais, vamos buscar conviver com o meio ambiente como fizemos há 149 anos na nossa região, quando nos entregaram essas pirambeiras e disseram: toma, essa é a casa de vocês. E a gente não teve nem opção para dizer não quero, quero outro lugar, quero ir para outro lugar. A gente abraçou. E fizemos destes vales e dessas montanhas o sinônimo do progresso e do desenvolvimento. Mas é óbvio, vivemos uma guerra de narrativas e precisamos nos resguardar e nos proteger. Esses dias mesmos, em cima dessas narrativas, Omir, fui acusado de aumentar imposto. Que imposto aumentar? Foi um dos poucos contrários ao amparo, aquele que bota 2% a mais no vinho e nos produtos que vêm da base da uva. Nós que estamos apresentando o projeto de lei para reclassificar o vinho, que hoje é considerado pelo governo federal, e era no passado também, vamos fazer a meia-culpa aqui, como bebida alcoólica praticamente equiparada aos destilados, e nós queremos que seja compreendido como todo país produtor do mundo que faz vinho, como alimento natural, complemento alimentar, vinho alimento, porque e é vinho alimento. Nós que não somos extremos, eu sou moderado, eu gosto de gente, eu não gosto de firula. Fizemos a denúncia que estamos vivendo agora. Primeiro, teve a situação do arroz. Estão trazendo arroz da Tailândia quando tem excedente de produção aqui. Mas fiz a denúncia essa semana de importação irregular, os olhos fechados do governo federal, por uma importação irregular de suco de uva. Vocês viram isso, pessoal? Não? Me acompanha aí, @Guilherme Pazin. Importação irregular de suco de uva. A gente sabe que é proibido por lei nacional. A lei da uva e do vinho pressupõe que é proibido importar vinho a granel, suco de uva e derivados da uva do mercado externo para machucar nossa produção local. Um grande avanço da nossa legislação. E aconteceu, foi detectada uma importação de 70 toneladas de suco de uva. Daí vai falar: ah, mas é muito pouco. Quando passa o boi, a gente sabe o que passa depois. A gente sabe que as nossas culturas agrícolas estão sob ataque, as culturas gaúchas. 70% do arroz consumido no Brasil é arroz gaúcho.
90% do suco de uva consumido no Brasil é gaúcho. 93% de vinhos e espumantes produzidos no Brasil são do Rio Grande do Sul. E estou citando somente as culturas que, notadamente, existem forças que querem acabar com essas culturas agrícolas. Então é no meio ambiente, é na propriedade rural, são nas nossas culturas e nos nossos produtos. Falávamos algum tempo atrás e ainda sofremos com o problema na cadeia leiteira, onde é proibido importar leite de fora, e sabemos o que sofre o nosso produtor de leite diariamente. Não tem domingo, não tem feriado. E aí estão desidratando leite no exterior e importando leite desidratado, leite em pó. Chega aqui, eles reidratam o leite para vender no mercado interno. E ainda participam de licitações, matando o nosso produtor. Pois é, está acontecendo isso. E aí a gente fica discutindo, às vezes, até o sexo dos anjos, enquanto a nossa gente está definhando. Se o objetivo aí no futuro for acabar com o povo e com a economia gaúcha, eu e nós não vamos permitir. Mas eles estão marchando nesse caminho. Sigamos fortes e unidos, sigamos próximos, confiando na gente, puxando a orelha quando a gente acha que está indo para o caminho errado, para voltar para o trilho. Mas não vamos largar a mão uns dos outros. Não vamos largar a mão uns dos outros. Caros amigos, meu maior respeito, Márcia, a ti e a todos, e que a gente continue discutindo. Quando se fala de liberdade, se fala liberdade de ir e vir, se fala liberdade de pensar, mas eu falo na liberdade de discutir, mesmo que nós estejamos equivocados, mas eu quero discutir. Não perdamos o senso crítico de questionar, porque a partir dos questionamentos a gente tem evolução. Para aqueles que não sabem, isso é ciência.